Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje na primeira carta de João, continuar esse nosso estudo nessa primeira carta de João. Hoje olhando para o capítulo 3, né? Nós vimos aí nos últimos encontros capítulo 1 e capítulo 2 e hoje vamos entrar então no capítulo 3. Fazendo uma breve retrospectiva do que a gente viu até agora, nós começamos então no capítulo 1, onde João apresenta Jesus como Deus eterno e homem perfeito. João fez isso já no seu evangelho, fez isso no livro de Apocalipse, como nós estudamos, e da mesma forma também aqui nessa primeira carta, sempre com esse objetivo de mostrar Jesus como perfeitamente Deus e perfeitamente homem. João foca muito, né, nesse ponto, até porque na época em que João escreve tanto o Evangelho quanto o Apocalipse e as três cartas, as três epístolas que ele vai enviar ali para as igrejas da região que ele estava pastoreando, ele já sofria aí aquela região e na verdade todo, né, o início da igreja aí depois do primeiro século ele vai se defrontar com algumas heresias principalmente direcionadas a ou Jesus não ser Deus ou então ele não ser homem. E João tem aqui, né, como propósito em todos os seus escritos mostrar que ele era perfeitamente Deus, eterno e perfeitamente homem. Então ele começa a sua primeira carta no primeiro capítulo apresentando isso. Depois ele vai para um contraste de luz e trevas, né, mostrando quem vive na luz as suas atitudes, quem vive nas trevas as suas atitudes. Inclusive falando, né, que isso não era um novo mandamento, por um outro lado ele dizia que era também, e nós vimos esse contraste como algo que sempre existiu, mas que foi desvirtuado pelos homens, na verdade foi exteriorizado, ou seja, a lei, o mandamento, que era algo para ser feito a partir do coração, era feito somente da forma exterior, mas o coração continuava imundo, o coração continuava sujo. Inclusive Jesus no Sermão do Monte traz isso muito à luz, que na verdade isso deve ser e começar no coração. Então se a gente diz que a gente odeia uma pessoa, na verdade nós já estamos assassinando essa pessoa. Então não adianta eu falar da lei, não matarás e eu não mato, se eu odeio o meu irmão, uma vez que eu odiando eu já pratiquei o assassinato no meu coração. Então Jesus focava muito nisso e João também vai muito nessa linha, ele fala muito disso inclusive, né, da situação do ódio, e nós vamos ver inclusive hoje também essa questão do ódio, ele investindo tempo em tratar isso, que a gente não pode nutrir, e na verdade ele fala do ódio, mas penso que é muito mais do que isso. A gente vai ver isso também do não mentir, do não adulterar, de todas as outras coisas que a lei fala, ou seja, ele estava ressignificando, como Jesus fez também no Sermão do Monte, aquilo que já existia desde o princípio. Não é uma nova lei, não é um novo mandamento, isso tem desde o Jardim do Éden, só que infelizmente foi, né, distorcido pelos homens. Então era necessário que houvesse uma redireção sobre o mandamento. Percebemos muito isso. Ele falou no final do capítulo 2 algo maravilhoso, que na verdade fomos ungidos, recebemos a unção de Deus, muito direcionado a essa questão da escolha. Fomos escolhidos, fomos chamados e tirados do mundo para que agora pudéssemos andar na luz, para que agora pudéssemos andar em comunhão com Deus por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de ter esta reconciliação com Deus que no Jardim do Éden foi perdida por meio do pecado. Então passamos por esses principais pontos aí no capítulo 1 e capítulo 2, e ele vai continuar agora, né, no capítulo 3 desenvolvendo esse assunto. Mas antes da gente começar a leitura, eu gostaria de orar com vocês para que a gente possa aproveitar esse momento da melhor maneira e sairmos transformados, sairmos mais parecidos com o nosso Jesus, né, do jeito do que nós entramos, que a gente possa sair mais parecido com Ele. Papai, muito obrigado por mais um dia estarmos junto com o Senhor nos capacitar para podermos
meditar na tua palavra, investirmos tempo em conhecer mais sobre o Senhor, conhecer a tua verdade, conhecer a luz, conhecer o Senhor Pai, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, para que nós possamos, por meio desse conhecimento, transformar as nossas vidas e também praticar todo esse conhecimento, transformando isso em sabedoria. E nós precisamos muito do Senhor, nós te agradecemos, mas também pedimos para que o Senhor nos dirija por meio do seu Espírito, para que possamos caminhar nessa direção e possamos sair cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor nos dirija nesse momento, nos capacite, tanto a falar quanto a ouvir e principalmente a transformar e colocar essas coisas em prática, para que possamos cumprir o teu propósito para nós aqui, já gozando da vida eterna que temos com o Senhor, esperando quando tudo será consumado na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós consagramos esse momento ao Senhor e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos começar lendo aqui o capítulo 3, numa primeira passagem, do verso 1 ao verso 6. Então, essa passagem nos diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conhece. Então, continuando nessa dinâmica de luz e trevas, de permanecer com Deus, em Deus, para podermos andar na luz, porque Ele é a própria luz, e por meio da sua luz é que também podemos viver na luz. Ele continua aqui nessa passagem, só que ele vai acrescendo algo, ou algumas coisas mais, que vão nos dando aqui uma direção maravilhosa. E a primeira delas é que nós fomos ungidos, como vimos no final do capítulo passado, escolhidos para vivermos com Deus. Como? Como filhos. O amor de Deus foi tão grande, o amor do Pai foi tão grande, que Ele nos chamou para sermos filhos de Deus. Nós hoje somos filhos de Deus. E aqui tem algo importante, gente, porque a gente vê muitos falando isso. Somos todos filhos. Não somos todos filhos. Os filhos são os que foram chamados. O restante é criação de Deus, não filho. Inclusive, ele fala aqui na sequência exatamente isso. O mundo não nos conhece. E aqui, quando ele está falando mundo, também são as pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Não é só Deus, mas quem conhece Jesus, quem não conhece Jesus como Senhor e Salvador. Não adianta, a gente viu no capítulo passado, não adianta eu falar que eu conheço Deus se eu não conheço o Filho. Se eu nego o Filho, eu nego o Pai. Se eu recebo o Filho, eu recebo o Pai. Então só é Pai, Deus só é Pai daqueles que recebem o Filho. E isso é importante, nós fomos chamados para isso. Portanto, os nossos olhos foram abertos para ver Jesus Cristo como Filho de Deus. E vendo Jesus como Filho de Deus, nos tornamos filhos também. E o resto, infelizmente, não é. Isso precisa estar claro para a gente. E mais do que isso, o mundo não o conheceu como Pai, verdadeiro Pai. E também não nos vai conhecer. Então, é uma dinâmica, e é verdade isso, Porque quando a gente vai falar isso para uma pessoa que não tem a unção, que não foi escolhido e que não tem o Espírito Santo, nos chamam de louco, Nos falam algo aí que a gente é radical, que a gente não entendeu, que na verdade todos são filhos porque Deus é amor. Mas não, a gente está percebendo que essa passagem é só quem foi chamado para filho.
E vimos na passagem anterior do capítulo 2, só é chamado quem conhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que agora passa a ter o Espírito Santo. E nós vamos ver muito isso hoje ainda, na sequência desse capítulo. João batendo muito forte nessa tecla. Não tem como, gente, ou a gente conhece Jesus como Filho de Deus, como Deus e é o nosso Salvador, ou nós não vamos conhecer o Pai, não tem jeito. E o mundo não conhece, e por isso também o mundo não nos conhece como filhos legítimos por meio de Jesus Cristo. E nós vamos ver as consequências que isso traz também para as nossas vidas. Porém, no versículo 2 nós percebemos que apesar de já termos recebido essa tremenda graça, ou seja, de já sermos filhos de Deus, ainda não fomos transformados plenamente. O Espírito já nos habita, o Espírito já nos dá uma porção de santidade, mas nós ainda estamos em processo de santificação. Naturalmente, quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente se relaciona com Ele, o capítulo 3 vai bater muito nessa tecla, permanecer. Quanto mais permanecemos nele, mais somos transformados. Mas vai ter um dia que nós vamos ser transformados plenamente. Hoje, infelizmente, a gente não tem essa plenitude, mas um dia nós vamos ser. O dia que ele for revelado, ou seja, quando Cristo voltar para consumar a história na sua segunda vinda, aí nós seremos transformados como ele é. E aí tem algo maravilhoso aqui, porque nós veremos ele. E ao vê-lo, nós os imitaremos, nós os seguiremos. A gente sabe e tem ouvido muito isso, e a Bíblia nos revela isso, né, que a vida eterna é conhecer a Deus, né? E vai ser isso, a gente se relacionando com Cristo, conhecendo Ele e crescendo cada vez mais na graça, na sabedoria e no entendimento. Aquele dia que Ele voltar, que Ele se revelar, nós seremos limpos do pecado e não teremos mais pecado no coração. Mas aí eu penso que vem uma segunda etapa, que não é mais sobre pecado, não é mais sobre purificação, e sim a gente ir rompendo limites. A gente se conhecendo cada vez mais, até porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, conhecendo o que Deus faz, vamos começar a entender o que somos capazes e faremos isso também, né, por toda a eternidade. Mas vai haver aquele dia que Deus vai limpar de nós o pecado, Ele vai tirar todo o mal que a gente ainda pratica, porque infelizmente, apesar de sermos santificados já numa porção e estarmos em processo de santificação, vimos no capítulo 2, se a gente fala que a gente peca, nós vamos estar mentindo e pior, vamos estar fazendo Deus mentiroso. Então é mais ou menos, né, nessa direção. A gente ainda tem essa certa impureza. Agora, também vimos que isso não quer dizer que nós podemos sair pecando por aí, porque o próprio Deus, e nós vamos ver isso muito hoje também, o próprio Deus vai trabalhando o nosso coração, né? O versículo 3, inclusive, ele fala isso, né? Quando nós temos essa esperança, nós vamos nos purificando. Então, quando a gente conhece Cristo, conhece o Pai, sabe da habitação do Espírito Santo, dia após dia, glória após glória, conhecimento após conhecimento, a gente vai purificando o nosso coração, né? Nós vamos avançando e desejando ser igual a Cristo. Esse é o foco aqui, né? Afinal, ele é puro. E nós, pela história, vimos o quanto ele foi puro. E passamos então a buscar essa mesma pureza. Ele até termina, ele fala também no capítulo 2 isso, né? Você vai conhecendo e você vai querendo ser igual a ele. Esse é o objetivo. Então você vai vendo a pureza de Cristo, nós vamos vendo a pureza de Cristo e vamos parecendo ser igual a ele, né? E aí no versículo 4 ele faz um contraste aqui, dizendo exatamente que ao contrário, quem peca está transgredindo a lei, né? E a transgressão, o pecado, quando a gente pratica, é a transgressão da lei, e penso que aqui ele está dizendo até em relação às consequências. Isso é importante para a gente, né? Porque uma coisa interessante que a gente sempre tem que discutir, né? Mas se a gente vive pela graça, né? Por que a gente vai continuar pecando? Porque o pecado é a transgressão da lei, e toda vez que a gente transgride a lei, a gente traz consequências. Eu estou falando a nível de salvação, assim, no sentido de quem foi salvo. Aquele fulano lá, ele perdeu a salvação. Na verdade, a gente viu também que ou você nunca teve, ou você pode ter e vai sofrer se você continuar pecando, né?
Porque o próprio Espírito habitando em nós vai trabalhando, e nós vamos ver isso também, só que se a gente transgredir, a gente vai sofrer consequências. E não pode esquecer nunca disso. Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências dele a gente vai passar. E aí ele fala exatamente isso, porque Cristo se manifestou para tirar o pecado. Ele foi, né, a expiação do nosso pecado. Por que ele foi a expiação? Porque nele não havia pecado. E aí, não havendo pecado nele, todo aquele que permanecer dele não vai pecando mais. Então, eu, apesar de não estar 100% transformado, quanto mais eu permaneço nele, menos eu vou pecando. Porque eu vou reconhecendo que quando eu peco, eu transgrido a lei. E a gente viu também que não dá pra gente, no capítulo passado, que não dá pra dizer se a gente ama e se a gente não obedece. Também ele vai falar isso hoje. Então essa dinâmica de estar muito junto, né? Quando você permanece, você ama, quando você ama, você obedece. Obedecer é você estar cada vez mais puro, mais próximo de quem ele é, buscando ser quem ele é. Não sei se vocês têm percebido aqui, ele está forçando de novo isso, batendo nessa mesma tecla que ele falou no capítulo 2, forçando a gente a entender isso, né? Forçando o que eu digo no sentido de reforçando, né? Dando essa ênfase, né? E ele até fala aqui no final do versículo 6, porque todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Lembra que no capítulo 2, não dá para você falar que você não obedece, porque se você conheceu, você vai obedecer. E está falando de novo aqui, né? Aquele que está no pecado é porque não tem conhecido. Né? E apesar dele falar que não o viu nem o conheceu, gente, se a gente tem pecado na nossa vida, é porque está faltando a gente permanecer mais em Cristo e viver mais com Ele, conhecer mais a Ele. Porque, de novo, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai entender quem Ele é, a sua pureza, e mais desejaremos ser igual a Ele, até porque hoje nós temos o mesmo que capacitou Cristo quando esteve aqui como homem, o Espírito Santo. Então, o próprio Espírito que trabalhou com poder em Jesus dispõe o mesmo poder para nós. Então, nós podemos avançar nessa direção. Agora, uma segunda passagem do verso 7 ao verso 10. Então, 1 João capítulo 3, do verso 7 ao verso 10, nos diz assim: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar em pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Até aqui a palavra de Deus. Gente, aqui é muito claro, e eu também já falei isso, acho que em Apocalipse, em outros estudos que a gente fez, né? Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ah não, eu não sou filho de ninguém, não sou filho nem de Deus, nem filho de Satanás. Não dá para falar assim, eu sou um ateu que não creio nem em Deus e não creio nem em Satanás, no diabo. Não tem como. Essa passagem é clara para a gente. Ou você é filho de Deus e permanece com Deus, mesmo ainda tendo alguns pecados, mas sendo purificado, ou você é filho do diabo. Não tem jeito. Aqui está muito claro. E é engraçado que ele começa essa parte falando, não deixem que ninguém os engane. Ou seja, o mundo vai tentar te enganar. Fala, não tem nada a ver isso. Não tem esse negócio de ser filho de Deus, filho do diabo. Não tem. Você pode ser alguém aí bom. Pratica o bem. O que importa é praticar o bem. O que importa é você amar as pessoas. Não se preocupe em ter que você é filho de Deus. Tem sim, gente. Está aqui escrito. Ninguém pode nos enganar. E aí ele já começa até de novo falando da prática. E uma coisa também importante, e a gente tem percebido isso, né, do permanecer, e o permanecer traz a gente uma condição de prática. Então nós vamos agora praticar a justiça. Porque somos justos. Assim como ele é justo. Porque agora permanecemos nele. Então também essa prática tem a ver com a permanência. Porque
Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, porque ele habitando em nós, essa justiça é o mesmo conceito da luz, né? Como é que eu quero ter luz? Vivendo com a própria luz. E Jesus Cristo é a luz dos homens. Então a gente precisa ter, e a gente tem que bater muito nessa tecla do permanecer. Isso é importante pra gente. Porque às vezes a gente acha que vai conseguir sozinho, a gente acha que essa caminhada é uma caminhada particular, mas não é uma caminhada com Cristo. Cristo nos chama para andar com Ele. Se nós não tivermos esse relacionamento com Ele, por meio do Espírito Santo, também com o Pai, nós não conseguiremos. Só é possível ser justo e praticar justiça andando com o justo. Não tem como andar apartado dele. Não tem como, senão a gente não consegue. Por outro lado, né, versículo 8, se a gente não anda com ele, a gente anda com o diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, né? Se eu pratico a justiça, eu não pratico o pecado, eu ando com Deus. Se eu pratico o pecado, eu sou do diabo. De novo, não quer dizer que a gente não vai pecar, a gente vai perceber muito ele também desenvolver essa dinâmica. Quando ele diz aqui do pecado, é viver no pecado. Nós podemos praticar, nós podemos cair e de vez em quando pecar, praticar esse pecado. Mas viver no pecado, ou seja, aquela pessoa que vive em adultério, por exemplo, e não quer se tratar, que vive em mentira, não quer se tratar, que vive matando as pessoas, assassinando, e aí quando eu falo assassinando, não é só matar, pegar um revólver e atirar, não, é vive assassinando no coração, odiando as pessoas, né? Tendo inimigos e daí por diante. Quem vive no pecado e quem não está sendo transformado do pecado é filho do diabo. É o que ele vem fazer, né? Ele fala, né? É o que o diabo faz desde o princípio. Daqui a pouco nós vamos ver que ele vai falar do exemplo de Caim. Lá desde Gênesis, começando com Eva, passando por toda a criação, o diabo tem agido dessa forma, né? Porém, para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O que eu penso aqui, né? Dessa passagem nós podemos tirar de lição dela? Cristo veio, ele foi a nossa justificação, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e por meio dele, né, o pecado então é perdoado por meio do sacrifício, da expiação que ele faz em nós, mas também para quebrar, para destruir as obras de Satanás, no sentido de nós hoje termos o Espírito na gente. Todo o trabalho de Cristo deu a possibilidade do Espírito, que é aquele que nos empodera para que nós possamos resistir às investidas do diabo. Se a gente permanece em Deus, permanecendo com a habitação do Espírito Santo, nós vamos ter força para resistir às obras de Satanás. Primeiro, nós deixaremos de ser descendente dele, porque quando nós nascemos aqui, nós somos descendentes do primeiro Adão, e infelizmente, quando Adão peca no Jardim do Éden, ele se torna filho de Satanás. No sentido do pecado. Eu não vou discutir aqui se Adão foi salvo ou não, se Adão se arrependeu ou não, mas basicamente, se não se arrependeu, é filho de Satanás. Se arrependeu, nasceu de novo. Então Adão, para estar no céu, tem que ter nascido de novo. Na época ele ainda já não tinha, ele não tinha justificação em Cristo, mas quando ele matava um cordeirinho, era o sinal desse arrependimento, para o Cordeiro de Deus que viria. E aí durante todo o Antigo Testamento a mesma coisa. No Antigo Testamento, para alguém ser salvo, para alguém estar no céu, não era ser filho de Abraão. Nem todos os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó vão estar no céu. Não é ser israelita, não é ser descendente de Abraão, mas sim aqueles que se arrependeram. E eles sacrificavam de forma substitutiva o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo e ia dar expiação para eles também. Então, é da mesma forma. Então, essa destruição que Jesus vem trazer para nós por meio da sua encarnação e mostrando, né, essa vinda de Cristo de novo, mostrando a sua obra.
aquilo. Né? E aí ele fala, né? Todos aqueles nascidos de Deus, ou seja, quem agora se arrependeu e creu em Jesus Cristo é uma nova criatura. De novo, João falou lá quando Jesus estava com Nicodemos. Ele relatou no seu evangelho o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, para você fazer parte disso, você precisa morrer e nascer de novo. Você precisa morrer para a descendência de Satanás, da descendência dos homens, da descendência do primeiro Adão, para a nova descendência em Cristo, o novo nascimento. E se você é nascido, você não pratica mais o pecado. E como a gente tem estudado, não quer dizer que a gente não vai cair, mas a gente não vai viver em pecado. Nós vamos ter pecados pontuais na nossa vida, mas nós não vamos ter pecados que vão perdurar. Por mais que a gente às vezes possa sofrer um período para vencer o pecado, isso vai acontecer também, às vezes a gente não se livra. Eu penso assim, até pelo exemplo da minha caminhada, eu acho que a caminhada de todos nós, tem pecados que Cristo faz morrer na hora, quando a gente, né, recebe a graça, quando a gente então entende Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele mata aquele pecado. Tem outros que ele vai trabalhando com o tempo e a gente vai crescendo. Tem pecado que a gente nem sabe que a gente vive nele, só que aí vai chegar uma hora que Deus vai revelar e vai fazer a gente se transformar. Então, essa transformação o Espírito vai trazendo para nós. Então, nós não deixamos mais que essas obras de Satanás que nos fazem viver no pecado vençam o nosso coração. Porque nós fomos nascidos de Deus. E aí não pecamos mais. Isso por quê? Porque nós carregamos a semente de Deus. Nós permanecemos nele. Por meio do Espírito, e nós vamos ver mais para frente ele falar isso, o Espírito habitando em nós. Então, a semente de Deus que foi plantada em nós, agora nos faz caminhar nessa direção. E com isso a gente consegue perceber, né, quem são os filhos de Deus, quem são os filhos de Satanás, quem não pratica a justiça, não procedendo de Deus. E aí ele dá um parâmetro importante para a gente. Aquele que não ama. Aquele que não ama o seu irmão, não pratica a justiça que vem de Deus, tão logo é filho de Satanás. Então a gente consegue fazer essa separação de quem é filho de Deus e de quem é filho de Satanás por meio do amor ao seu irmão. Isso é importantíssimo. E a gente vai discutir um pouco isso e já sabemos aí do que temos estudado na Bíblia, que se a gente cumprir os 2 maiores mandamentos, amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo, ao teu irmão, acabou, você vai cumprir todos os mandamentos, não tem como. Então, por isso que é importante. Aí nós cumprindo, a partir do momento que a gente ama o nosso irmão e a gente passa a cumprir a lei, os mandamentos, nós vamos ser transformados, vamos mostrar a nossa filiação por meio de Deus e não de Satanás. E só para fechar essa passagem aqui, que fique claro isso. Nem todos são filhos. Aqui pra gente também é importante isso. Tem filhos de Deus e filhos do diabo. Então por isso, a gente não pode falar que Deus é pai de toda a humanidade. Não é. Ele é pai dos escolhidos. Todos podem ser? Podem. Mas se Deus não chamar, se Deus não escolher, não tem como. E aí vem um lado importante pra gente aqui, que eu acho que é uma aplicação prática. A gente começar a analisar, a meditar, a ver o que nós estamos fazendo para entender que lado nós estamos. Porque sempre dá tempo, enquanto vivemos, em cada dia, de nos tornarmos filhos de Deus, se ainda não somos, e de permanecermos mais nele, se temos andado, se já somos filhos, mas temos andado em alguns caminhos não muito corretos, de permanecermos nele. Então é uma possibilidade. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A sua graça está disponível a todo momento. Então nós precisamos entender que lado nós estamos para que a gente possa tomar posse dessa maravilhosa graça que nós temos por meio de Jesus Cristo. Continuando aqui, a passagem do versículo 11 ao versículo 18, nós temos assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte.
Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recurso material e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então aqui, gente, continuando, nós percebemos aqui algo interessantíssimo, que a premissa da gente entender se nascemos de novo, se carregamos a semente santa, é se amamos uns aos outros, né? Isso aconteceu desde o princípio, desde o Jardim do Éden, essa era a premissa. Isso não é algo novo. Então quando ele fala não há novo mandamento, não é que isso foi criado. Por exemplo, uma coisa interessante, né? Legal para a gente meditar sobre isso. A gente às vezes olha, não, mas Deus é amor a partir do Novo Testamento, porque do Antigo Testamento a gente lê, não é possível. Gente, Deus é amor eternamente. Não é um novo mandamento. Deus é amor desde a criação. Deus não passou a amar, né, a partir de Cristo. A gente vê muita gente falando besteira nessa direção. Ah, como é que pode ele ser, né, amor se ele mandou destruir tal povo, se ele mandou os israelitas fazer aquilo, ou se ele fez aquilo com Israel. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus é amor, Deus é justiça, e Deus fez o que fez porque Ele ama. Basta ver um pai quando disciplina, né? Às vezes a gente entende a disciplina como algo de ódio, pode ser que tenha, e existe, né, situações que as pessoas se perdem, e aí até por meio do ódio fazem coisas erradas no intuito de disciplinar, mas não é o caso de Deus, né? Deus sempre foi amor, Ele é amor, isso vem desde o princípio, e nós também, por sermos a imagem e semelhança de Deus, deveríamos carregar isso. Isso foi perdido no Jardim do Éden, né? E ele vai agora desenvolver isso, já começando no caso de Caim, ou seja, lá depois deles saírem do Éden, lá no começo, Caim já se mostrava filho do maligno. Por quê? Porque ele matou teu irmão, ele matou o irmão dele, irmão, né? Mostrando isso, esse amor que deveria existir, esse amor de Deus, deveria estar no coração do homem, ele existia no coração de Abel, mas não existia no coração de Caim. Por quê? Porque ele pertencia ao maligno. As obras dele eram más, enquanto as obras do seu irmão eram justas. As obras dele eram das trevas, enquanto as obras de Abel eram de luz. E a luz, quando mostra o mal das trevas, traz esse ódio para aqueles que são filhos de Satanás. E ele fala isso, né? Na sequência, versículo 13. Não se admirem disso. O mundo os odeia. Porque odiou a Deus também. Porque a partir do momento, Deus é luz e nós como filhos somos luz, trazemos clareza às trevas, nós mostramos as obras más das trevas. E as pessoas, por não quererem sair das suas más obras, fazem o quê? Passam a nos odiar. Então, e olha que coisa interessante a respeito de Caim. Deus falou isso para Caim antes dele matar Abel. Caim, cuidado. Não dê vazão para isso que você está fazendo. Não dê vazão. Sua obra foi má, mas amanhã você pode, ou hoje mesmo, você pode apresentar algo novo. Você pode mudar, cara. Não depende do seu irmão, depende de você. Pratica você a justiça. Que tudo bem, eu vou receber você. Deus falou isso para ele. Não se tratava de eu gostar mais de Abel, mais de Caim. Não se tratava disso. Se tratava de praticar a justiça. Mas mesmo assim ele foi lá e matou o irmão dele porque ele não queria mudar. E é o que o mundo faz. O mundo olha pra gente, quando a gente chega num lugar e fala a realidade, o mundo não quer mudar, não quer ser transformado, ele odeia a gente. Vocês são radicais, vocês são errados. Vai falar de homossexualismo hoje. E gente, quando eu falo de homossexualismo, eu não gostaria de pensar só nisso. Qualquer coisa que está relacionada a sexo fora do padrão de Deus, ou relação homem e mulher fora do contexto de Deus, é pecado. Então, um namorado que tem relação sexual com a sua namorada é pecado.
É o mesmo pecado de um homem ter relação com outro homem, de uma mulher ter uma relação com outra mulher, também é pecado. Ter uma relação fora do casamento, um adultério, também é pecado. Então, todos esses são pecados. E aí, às vezes, a gente chega num lugar assim, você vai falar lá para um grupo de jovens. Vocês não podem ter relação sexual antes do casamento. Meu Deus do céu. Você é expulso, você te chamam de louco, te odeiam por isso. É a dinâmica, né? É o que está acontecendo, porque o mundo vive na escuridão, vive nas suas obras malignas, e quando chega a luz, eles são confrontados. E ao serem confrontados, eles não querem mudar. Então, da mesma forma que Deus confrontou Caim, para que Caim mudasse, e Caim não recebeu e matou seu irmão, o mundo vai fazer a mesma coisa com a gente. O mundo vai nos odiar. Nós não devemos se admirar com isso. Ai, meu Deus, que surpresa. Gente, não é surpresa nenhuma. Isso acontece desde o Jardim do Éden, depois da queda no Jardim do Éden, né? Depois ali, nos primeiros seres humanos, Caim com Abel, né? Então a gente precisa ter clareza disso. Sempre houve as obras más, sempre houve esse confronto do bem e do mal, da luz e das trevas, e as trevas sempre odiaram a luz. Os filhos de Satanás sempre odiaram os filhos de Deus. Lembra em Gênesis 3. Ele está falando do descendente, mas a gente viu em Apocalipse, depois segue todo mundo, é a mesma coisa. Esse confronto de Satanás com os descendentes, com o descendente, e depois também com toda a semente santa que viria o descendente, sempre existiu. E quando ele não consegue matar o descendente, ele vai para os descendentes da mulher e vai perseguir. Sempre existiu. Nós não devemos nos admirar. Então, gente, se a gente está sendo perseguido, não se admirem com isso, não. Não fiquem surpresos com isso. Isso sempre existiu. Nós estamos num tempo difícil, estão me perseguindo. De jeito nenhum. A perseguição começou já com Caim e Abel. E a tendência é ficar cada vez pior. Esse ódio sempre vai existir. E lembrando aqui no caso de João, quando João escreveu, o ódio era terrível. Eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, perseguidos pelos romanos. Olha quanto ódio existia, quanta perseguição existia para os filhos, para aqueles que carregavam a semente, para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Era terrível essa perseguição. Era esse ódio. Então não é algo de hoje, é algo desde o princípio, né? Versículo 14, ele reforça que mesmo diante de tudo isso, nós não devemos nutrir esse ódio, né? Nós já sabemos até quem passou da vida para a morte, se nós amamos os nossos irmãos, né? Versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Aí ele está fazendo aqui aquela aplicação do nascer em Deus, do nascer em Cristo, o novo nascimento. Então quem nasceu de novo ama o seu irmão. Aquele que não ama o seu irmão não nasceu de novo. Reforça a questão do interior. Versículo 15. Quem odeia o seu irmão já é assassino. Não basta, não precisa eu ir lá matá-lo. Se eu odiasse, no meu coração eu nutri ódio, eu já matei ele. E nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Ou seja, não dá para falar que a gente foi alcançado, foi chamado, permanece em Deus, carrega a semente santa e tem a vida eterna se nós odiamos. Isso é um dado importante para a gente pensar, gente. Por quê? Porque o que é o amor? Quando a gente fala amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, o que é o amor? Engraçado que em João, Evangelho, capítulo 3, versículo 16, nós vimos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou, dando seu Filho. Versículo 16 do capítulo 3 de 1 João, o mesmo capítulo 3, versículo 16. Nós conhecemos o amor. Como? Jesus deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos.
Ou seja, gente, o que é eu amar meu próximo? Eu dar a vida pelo meu irmão. Essa é a essência do amor. Isso é o ser como Cristo. Ele deu a vida dele. E nós devemos dar a nossa vida. Então essa é a essência do amor. E aí ele vai fazer aqui no versículo 17 e 18 uma aplicação mais profunda disso. Então o que é você dar a sua vida pelo seu irmão? Se você tem recurso e o seu irmão tem uma necessidade e você não se compadecer dele, você não ajudá-lo, não acudi-lo, não suportá-lo, não dá para você falar que você ama. Não dá para que você dizer que você permanece no amor de Deus. Que é esse amor de entrega, que é esse amor de abdicação, que é esse amor de suportação, que é esse amor de você dar a sua vida pelo seu irmão. Se você não faz isso, se você vê ele passar necessidade e não o acode, não dá para você falar que você ama. O amor é prático, ele fecha o 18 falando isso, né? Versículo 18, o amor é prático. Não é você falar, é você agir. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O amor é uma ação, não é uma fala. Não dá para eu ver, eu te amo, mas o fulano ora por ele aqui, o fulano dá comida para ele aqui, o fulano dá uma coisa para ele aqui. Não dá se eu mesmo não tendo recurso, não me disponho a ajudar. Isso tem que ficar muito claro para a gente, é a transformação que essa semente santa que agora nos habita e transforma o nosso ser, fazendo permanecer em Deus e permanecer no seu amor, vai nos conduzir para essa direção da suportação, do compadecimento, da ajuda, da ação. Essa é a premissa básica. E, gente, mais uma vez, se a gente não está entendendo isso, de novo, está faltando permanecer. Voltando naquela dinâmica, nós não caminhamos sozinhos. Aí vem a necessidade, em Hebreus fala isso, de não deixarmos também de andar com os nossos irmãos. Para que a gente possa viver isso, para que a gente possa acompanhar isso, para que a gente possa usufruir deste grande amor que Deus nos deu. É por meio, uma coisa interessante que também quando a gente ama e age dessa forma, a gente vai conhecendo mais o amor de Deus. E mais a gente vai querendo seguir e acompanhar esse amor, em agir com esse amor, em ser da forma com que Deus é, com que Cristo é, e entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, não vamos conseguir fazer sozinhos. Se nós temos olhado para o nosso coração e entendido que temos falhado nessa direção, não é para a gente se desesperar, não é para a gente achar que a gente não consegue, e sim para a gente voltar para Deus, porque é Ele que vai agir em nós, para que a gente, carregando essa semente, possamos então também frutificar, mostrar, agir da forma com que Deus espera de nós. Que esse intuito nosso de permanecer seja cada vez mais forte no nosso entendimento para a gente poder avançar nessa direção. E para finalizar esse capítulo, do versículo 19 ao versículo 24, nós vemos assim: assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Então, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que ele agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos-nos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Então, nós vamos percebendo exatamente que quanto mais a gente vai agindo dessa forma, agindo em amor, mais nós saberemos que somos da verdade, mais caminharemos com Deus, veremos as suas ações nas nossas vidas e mais nos tranquilizaremos.
E ele usa aqui o termo do coração como um parâmetro para a gente. Se o nosso coração nos condena ou se nós temos tido tranquilidade no nosso coração. Nosso coração vai ser o termômetro, por isso que também é importante a questão da meditação, para a gente olhar como é que está nosso coração, para a gente entender, para a gente poder perceber se estamos caminhando, se estamos tranquilos no amor, na obediência, e ele também vai linkar muito disso, né? A obediência vai ser um parâmetro e a gente percebe que a primeira obediência é amar. Aí falou ali, a primeira que eu digo que ele falou ali em cima, né? Amar o nosso próximo, dar a nossa vida por eles. Então o nosso coração vai ser o nosso termômetro, para que a gente possa voltar se estivermos mal e permanecer ainda mais se estivermos bem. Por isso a necessidade da gente estar sempre olhando, né, para o nosso coração, entendendo, né? Deus é muito maior que o nosso coração, Deus conhece coisas do nosso coração que nós mesmos não conhecemos. Então ele tem condições de nos transformar, de fazer com que o nosso coração avance, para que nós possamos realmente agir em obediência, né? Transformar o nosso ser, moldar o nosso coração para que sejamos que nem Deus, sejamos que nem Cristo, obedeçamos, amamos nosso próximo e possamos então não nos condenar. E aí vem uma coisa interessante, porque mesmo nos pequenos pecados, quando a gente começar com essa condenação, o próprio Deus vai chamar a gente e vai falar, cara, vem cá, vamos tratar, vamos transformar. Você não vai viver no pecado, você caiu, mas você vai, né, se arrepender aqui e vai andar para frente. Penso que é muito, essa passagem está muito nessa direção. E aí ele vai até falar isso, né, no versículo 21, né, que nós vamos receber, versículo 22 na verdade, né, nós receberemos tudo o que pedimos. E aí ele não tira ele não desvincula esse pedido com a obediência dos seus mandamentos, né? Porque os nossos pedidos vão ser conforme o coração de Deus. Porque nós estaremos agora em obediência aos seus mandamentos, fazendo o que agrada a Deus, ou seja, agindo conforme o coração de Deus. Nós vamos ter um coração igual dele, agradando ao coração dele. Então tudo que a gente pedir, e aí a gente sabe que aqui os pedidos vão ser, né, conforme a sua vontade, vai nos ser atendido. Se a gente pede conforme a vontade de Deus, não tem como, né, não sermos atendidos. E ele fecha então essa passagem, ele fecha esse capítulo dizendo, né, que o mandamento que creiamos no nome de Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, ele nos ordenou isso, então nós temos que obedecer isso. E aí não tem como a gente desvincular Jesus Cristo. A gente vê em outras passagens, eu até falei no começo da aula, os dois maiores mandamentos, amarás teu Deus acima de todas as coisas, né, e amarás teu próximo. Aí ele vem aqui e fala que creiamos em Jesus Cristo. Não dá para falar que a gente ama a Deus se a gente não crê em Jesus Cristo. Não dá para a gente desvincular, e nós vimos isso no capítulo 2, o pai do filho. Quem conhece o pai conhece o filho, quem não conhece o filho não conhece o pai. Não tem como. Então não dá para dizer eu amo a Deus se eu não conheço Jesus Cristo, se eu não creio no nome dele. E a partir do momento que eu creio no nome dele, e amando a Deus, permanecendo nele, tendo a semente, carregando ela e sendo transformado por ela, eu vou amar meu próximo. Eu vou amar, nós vamos nos amar uns aos outros, nós vamos nos relacionar. E aqui que ele também traz de novo a questão do relacionamento, da comunhão, que ele bateu muito na tecla do capítulo 1, do capítulo 2, a necessidade de comunhão, e a comunhão entre os santos vai expressar o quê? A obediência do mandamento, a obediência de que cremos no nome de Jesus Cristo e, portanto, agora amamos uns aos outros, assim como ele ordenou que nós fizéssemos, né? E o último versículo aqui, essa dinâmica toda de obediência tem a ver com permanecer. Permanecendo nele e ele neles. Como é que nós vamos saber se Deus permanece em nós? Por meio dessa obediência. Por meio de quê? Do Espírito. Olha como ele termina a passagem. Pelo Espírito que nos deu. Então o Espírito é a chancela da permanência, é a chancela da comunhão.
de que estamos andando em obediência. E é o Espírito que a gente já tem estudado também, que vai transformando o nosso coração, vai fazendo com que a gente avance, vai fazendo o nosso processo de santificação ser cada vez mais intenso, nos fazendo parecer com Jesus Cristo. O mesmo poder que ele capacitou Jesus aqui, lembrando que quando eu falo o poder que ele capacitou Jesus, é naquela direção que Jesus, quando veio, ele se esvaziou. Filipenses fala isso, ele deixou toda a glória dele para o Pai e veio aqui vazio, e o Espírito foi que dirigiu ele aqui. O mesmo Espírito que agiu em Cristo, com o poder, inclusive participando da obra de destruição das obras de Satanás, é o poder que está disponível a nós hoje pelo mesmo Espírito, um só Espírito. Nós vivemos em comunhão agora em Espírito, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos. Essa é a premissa básica, da gente entender. E tudo isso, gente, eu vou terminar essa passagem trazendo a necessidade da permanência. Tudo isso para a gente entender se temos permanecido em Deus, em Cristo, no Pai e no Espírito Santo. Fazer esse raio-x do nosso coração, deixar o nosso coração nos acusar quando tem que nos acusar, ou nos tranquilizar quando tem que nos tranquilizar, no sentido de trazer ao nosso coração aquilo que nós temos feito de errado como um parâmetro para entender se temos permanecido ou não em Deus. Se temos permanecido ou não no amor de Cristo, no amor do Pai, no amor do Espírito Santo, e se temos, por meio desse amor, também amado uns aos outros, amado o nosso próximo. Que a gente possa olhar para essa passagem nessa direção, de permanecer nesse amor. Ele fez toda essa introdução até porque ele está fazendo muito contraste com os falsos mestres da época, aqueles que vinham com essas heresias que nós comentamos, de que Jesus não era Deus, de que, ou que Jesus era santo e não era homem, e olhando para a vida desses falsos mestres, como eles não aplicavam essas coisas, pelo contrário, eles não traziam comunhão, eles traziam divisão, eles tinham seus próprios interesses. João está com esse objetivo, mas nós podemos trazer isso para a nossa realidade hoje com essa direção do parâmetro, se estamos obedecendo, amando verdadeiramente, para que possamos permanecer ainda mais e crescer nesse amor, ou se temos falhado nisso para voltar, para estar junto, para permanecer, para andar em comunhão com Deus, para que por meio dessa união, dessa semente santa e do Espírito crescendo em nós, nós possamos também fazer a mesma coisa, andar da mesma forma com os nossos irmãos. Então esse é o grande objetivo que a gente pode tirar de lição disso aí. Amém? Era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, A gente tem avançado aí as cartas de João, nós vamos fazer um estudo das 3 cartas, São breves, aí são poucos capítulos, mas elas são muito ricas, gente. Não sei se vocês têm percebido o quão elas podem colaborar para a gente nessa permanência, que a gente viu hoje, entendendo quem é Cristo, entendendo quem é o Pai e o Espírito Santo e a comunhão entre eles, para que a gente possa também permanecer neles e por meio da permanência ter essa comunhão, com os nossos irmãos. Acho que esse é o grande propósito, e tudo isso enquanto a gente espera a consumação que nós estudamos lá em Apocalipse, Nós vamos avançar ainda mais nisso e que isso possa realmente trazer transformação, consolo e crescimento, para as nossas vidas, cada vez mais a imagem do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu vou orar então finalizando, e a semana que vem nós nos encontramos de novo. Papai, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos com o Senhor, de estarmos com Sua Palavra, de estarmos diante da Sua Palavra, em comunhão com o nosso Senhor Jesus, com o Espírito Santo, entre nós irmãos. Muito obrigado, porque é o Senhor que nos capacita. E pedimos humildemente que o Senhor nos encha do seu Espírito, nos faça permanecer no Senhor, nos dê cada vez mais crescimento a essa semente que o Senhor plantou no dia que nós recebemos nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que ela cresça cada vez mais, que ela possa frutificar e que teu nome possa ser conhecido e glorificado por meio desses frutos. Nós pedimos porque precisamos, mas agradecemos porque sabemos que a sua escolha é que nos faz caminhar nessa direção. Pedimos por essa semana também, que nós possamos crescer, andar com o Senhor, estar na graça do Senhor, e que na semana que vem possamos estar juntos mais uma vez
para estudarmos e meditarmos a sua palavra. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.